Explosões de pagers matam 11 pessoas e ferem quase 4 mil no Líbano. E você vai ver também. Especialista diz que ataque no Líbano é um alerta para o mundo todo. O que nos leva também a abrir uma caixinha na nossa cabeça de qual é o nível de segurança que nós temos em relação aos nossos aparelhos de celular, aos aparelhos das nossas casas, dos nossos carros. Dias Toffoli é internado com inflamação no pulmão. Queimadas em Brasília afetaram a saúde do ministro. Governo federal prepara plano para economizar energia por causa da seca histórica. E ainda, começam hoje as quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Brasil tem recorde de participantes. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, nós vamos começar falando sobre uma notícia que está sendo destaque hoje no mundo todo. Uma série de explosões de aparelhos de mensagens, os chamados pagers. Isso aconteceu lá no Líbano hoje, aí no horário da manhã, início da tarde. E eles pertenciam a membros do Hezbollah. A explosão matou 11 pessoas e quase 4 mil ficaram feridas. Milhares de pessoas ficaram feridas no Líbano nesta terça-feira devido à explosão de dispositivos de mensagens pager. Os pagers são aparelhos de comunicação que não precisam de cartão SIM e não têm conexão com a internet. Eles pertenciam a membros do movimento islamista pró-Irã Hezbollah. Os dispositivos explodiram quase que simultaneamente em várias regiões do país onde o grupo está estabelecido. A primeira vítima foi uma menina de 10 anos, filha de um dos membros do movimento islamista. Em comunicado oficial, o Hezbollah afirmou que Israel vai ter a punição justa e o ministro da Saúde do Líbano acusou oficialmente Israel pela ação coordenada em uma coletiva de imprensa. De acordo com um canal israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu ordens a seus ministros para não falarem sobre o que aconteceu no Líbano e, até o momento, as Forças Armadas de Israel não comentaram sobre o caso. Como eu disse, esse é um dos principais assuntos do dia. E mais cedo, nós conversamos com o especialista em segurança cibernética, o Lucas Paglia. E ele esclareceu como é, a utilização desses pagers e a consequência que esse episódio pode ter para todos nós. Vamos conferir. Mas isso abre uma janela nova, Kleber, para os amigos e amigas também que não tinham conhecimento disso, de uma nova etapa nessa guerra cibernética, O que a gente vê hoje é essa novidade de que talvez aparelhos que sequer estão conectados à rede podem ser alvos de algum tipo de resistência, de algum tipo de ataque, de algum tipo de força, externa, para isso, ser um poderio de guerra, um poderio bélico. Então, na verdade, a novidade que nós temos é essa atuação cada vez mais forte da tecnologia, cada vez mais contínua de notícias nesse sentido. O que nos leva também a abrir uma caixinha na nossa cabeça de qual é o nível de segurança que nós temos em relação aos nossos aparelhos de celular, aos aparelhos das nossas casas, aos nossos carros, Afinal de contas, o Bluetooth também é uma onda de rádio, então isso é importante a gente ter essa atenção, mas nada mais claro de que a guerra hoje ela é uma guerra normalmente de tecnologia, uma guerra bélica velada em alguns momentos, e esses casos por ataques remotos causaram inclusive mortes e ferimentos, e nessa mesma linha a gente reforça o entendimento de que é necessário entender um pouco mais também de soberania digital. Afinal de contas, esses aparelhos ficam hoje em outros países, tanto os nossos celulares como esses pagers, e eles podem ser então monitorados, atacados. Qual que é o limite que isso vem numa guerra, numa situação de invasão, numa situação de saber informações à distância? Então, cada vez mais, Kleber, a gente vê que hoje a
a guerra também tem essa guerra bélica cibernética. Cabe a gente ficar sempre entendendo o que os nossos países, governantes, pensam, apesar, né, a partir dessas informações, mas com certeza a gente tem que estar sempre atento a essas alterações e mudanças das leis e das regulações que versam sobre proteção de dados, direito digital, herança cibernética, né, problemas cibernéticos e a própria soberania digital. E a gente muda de assunto para trazer as notícias nacionais. O presidente Lula está reunido neste momento com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. E o motivo é discutir um plano emergencial contra as queimadas no país. O Brasil é o líder mundial de incêndios florestais. O objetivo principal da reunião é estabelecer uma política de Estado eficaz para enfrentar os incêndios florestais, de acordo com informações da agenda presidencial. Além do presidente da República e dos presidentes do Senado e da Câmara, vários ministros participam do encontro. O governo federal já prepara uma medida provisória para liberar cerca de 500 milhões de reais em crédito extraordinário. Além disso, estão previstos 550 milhões de reais para financiar ações emergenciais de combate aos incêndios na Amazônia, Cerrado e Pantanal. O Brasil lidera o ranking global, com 21% de todos os focos de incêndio no mundo. A Amazônia é a região mais afetada do país. Os dados são do programa Queimadas, do INPE. O caso mais recente é do Parque Nacional de Brasília. O fogo, que consumiu mais de 2.000 hectares do Parque Nacional de Brasília e deixou parte da capital tomada pela fumaça desde domingo, não está mais com chamas visíveis. O incêndio se tornou subterrâneo e consome um material combustível acumulado embaixo da terra, em 2 focos ainda ativos nesta terça-feira. Agora, o risco é que, com o período mais quente do dia, as chamas voltem a se alastrar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi internado hoje por causa de uma inflamação no pulmão. E as queimadas no Parque Nacional de Brasília podem ser uma das causas dessa internação. De acordo com pessoas próximas ao ministro, o ar perto da residência dele estava impregnado com a fuligem causada pelo fogo. O ministro se sentiu muito incomodado. Esse pode ser um dos motivos para a internação de Toffoli. Desde o fim de semana, as queimadas vêm atingindo o Parque Nacional, uma área de mata preservada na capital do país. A situação está crítica. Pelo segundo dia consecutivo, escolas e faculdades cancelaram as aulas. E a recomendação médica é que a população não faça exercícios físicos em céu aberto, para não se expor ao ar poluído. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a área atingida na noite de ontem era de 2.000 hectares, equivalente a 2.800 campos de futebol. Olha, e ainda falando de queimadas, no Rio de Janeiro, câmeras de segurança flagraram criminosos colocando fogo na mata. Mas o repórter Anderson Nascimento é que vai trazer mais detalhes. Uma câmera de segurança flagrou incêndio criminoso em Valência, sul do estado do Rio de Janeiro. A investigação tem na mira pelo menos 20 suspeitos. O flagrante foi feito na última quarta-feira, dia 11 de setembro. E as imagens mostraram uma pessoa chegando em uma moto num trecho da vegetação da Serra da Beleza e começou a atear fogo na mata e depois foi embora. O Corpo de Bombeiros afirmou que essa ação foi responsável pelo incêndio do Monumento Natural Estadual Serra da Beleza. O fogo chegou a destruir uma área equivalente a 2.300 campos de futebol de flora ativa. Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente realizaram nesta segunda-feira diversas operações para reprimir ações incendiárias criminosas em parques do estado. Até o momento foram identificados mais de 20 pessoas e as investigações continuam com a intenção de localizar outros envolvidos e responsabilizar criminalmente os mesmos. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, já foram registradas mais de 460 ocorrências em 24 horas. Esta é a situação mais crítica em todo o estado. As causas mais comuns para os incêndios são as quedas de balões, fogos de artifício, restos de guimbas de cigarro e também fogueiras.
O Conselho Regional de Química destaca que esse ar poluído é um risco à saúde de toda a população. E veja a seguir, o governo federal prepara plano para economizar energia por causa da seca histórica. E ainda, começam hoje as quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Brasil tem recorde de participantes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. O operador nacional deve apresentar na quinta-feira um plano para economizar energia no país. A medida é motivada pelas queimadas e principalmente pela seca histórica que afeta o Brasil. O plano foi pedido pelo próprio ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. A informação consta na agenda da reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. O encontro está marcado para quinta-feira, às 13h30, no Rio de Janeiro. O objetivo é fornecer energia no sistema interligado e em Roraima, o único estado que não é conectado ao restante do país. A preocupação é de economizar energia por causa das queimadas. Além disso, o país está passando pela pior seca dos últimos 94 anos. Apesar dos reservatórios das hidrelétricas estarem acima de 50%, a água que chega aos rios e é usada para gerar energia está abaixo da média. As usinas termoelétricas foram acionadas para manter o grande consumo. O governo também avalia o retorno do horário de verão, mas a medida ainda divide opiniões. Começou hoje a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir a nova taxa básica de juros. A estimativa do mercado financeiro é que a Selic tenha alta neste mês. O Copom do Banco Central faz a primeira reunião para definir a nova taxa básica de juros da economia brasileira. As expectativas do mercado financeiro apontam para o início de um ciclo de alta de juros, com uma elevação de 0,25 ponto percentual. Com isso, a Selic passa dos atuais 10,5% para 10,75% ao ano. A rodada de discussões termina nesta quarta-feira. Caso seja confirmada, a alta será a primeira desde agosto de 2022, quando a Selic chegou a 13,75% ao ano. Depois, o índice foi mantido até agosto de 2023, quando se iniciou um ciclo de queda de 0,5 ponto percentual até maio deste ano, quando o ritmo de cortes foi reduzido para 0,25 ponto percentual. O mercado entende que a inflação só ficará dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, de 3% se os juros subirem neste mês. A reunião acontece após a indicação de Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária da instituição, para o comando do Banco Central a partir de 2025. O economista ainda deve ser sabatinado e aprovado pelo Senado para poder tomar posse. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 com o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E hoje começou, a Champions League. E já teve goleada e até gol de brasileiro. Conta tudo pra gente, Fernando. Boa noite, Kleber. Boa noite para você que nos assiste. A Champions já começou pegando fogo e o Bayern de Munique recebeu o Dinamo Zagreb da Croácia lá no Allianz Arena e aplicou uma sonora goleada. O placar final foi de 9-2 para os bávaros. O atacante Harry Kane marcou simplesmente 4 gols na partida, sendo 3 deles de pênalti. E o atual e maior campeão da Champions League também entrou em campo hoje para defender o seu título e conquistar a 16ª orelhuda. Os merengues venceram o Stuttgart da Alemanha por 3-1 lá no Santiago Bernabéu. O grande destaque é o atacante Endrick,
que disputou a sua primeira partida de Champions League. E o garoto tem estrela, viu? Vindo do banco de reservas, o brasileiro marcou o seu primeiro gol na Champions League praticamente no último lance da partida e decretou o placar final de 3-1 para o Real Madrid. Fernando, e por falar em craque, hoje uma das figuras mais marcantes da história, né, do futebol brasileiro anunciou um jogo de despedida. Conta pra gente, por favor. Exatamente, estamos falando do ex-atacante Adriano Imperador, que teve uma grande passagem na Itália pelo Inter de Milão e foi revelado aqui no Brasil, no Flamengo, e também teve uma grande passagem. Ele anunciou o fim de seu império no dia 15 de dezembro, que ele vai promover o último jogo da sua carreira. Os times serão compostos por ex-jogadores do Flamengo, time que revelou o jogador, e ex-jogadores da Inter de Milão da Itália, que foi o time que ele teve uma grande passagem e muito marcante e recebeu o apelido de Imperador. Aos 42 anos, o ex-atacante da seleção brasileira vai jogar um tempo por cada time e dar o ponto final de sua carreira. Legal, Fernando. E agora vamos falar então do futebol atual aqui na América do Sul, já que hoje começam as quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, não é mesmo? Exatamente. E o futebol brasileiro nunca esteve tão forte. O Brasil igualou o recorde de equipes que teve em 2022. Dos 16 times que ainda estão vivos na competição, 9 são brasileiros. As equipes brasileiras vêm dominando o futebol sul-americano nos últimos anos. A Libertadores, principal torneio do continente, já está há 5 anos seguidos sendo conquistadas por times nacionais. E o troféu de 2024 não parece querer sair do maior país da América Latina. Dos 8 times que estão classificados na Libertadores, 5 são brasileiros e 2 deles se enfrentam: Atlético Mineiro e Fluminense e São Paulo e Botafogo. Ou seja, pelo menos 2 brasileiros já estão classificados para a semifinal. Na Sul-Americana, são 4 times brasileiros: Corinthians e Fortaleza, um dos principais confrontos dessas quartas de final do torneio, que já garante um deles na próxima fase, além do Atlético Paranaense e do Cruzeiro, que ainda estão vivos na competição. Como a gente falou, hoje tem jogos pela Sul-Americana e também pela Libertadores. Então, Fernando, quais são os jogos, as partidas de hoje? São 2 jogos na noite de hoje, pelas quartas de finais, um em cada competição. Pela Libertadores, o River Plate vai ao Chile enfrentar o Colo-Colo às 21h30. E no mesmo horário, o Fortaleza recebe o Corinthians no Castelão pela Sul-Americana. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Ótima noite e até amanhã. Ótima noite e até amanhã, Kleber. Grande abraço. Bom, é isso aí. Essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.